Muitas pessoas têm um grande sonho de servir a Deus um dia. Muitos planejam. Uns pretendem fazer isso quando tiverem aposentados ou quando tiverem com os filhos criados, enfim. Para muitos, a vontade de servir a Deus está incluso nos seus planos. Mas servir a Deus não é tão fácil assim. Trabalhar na obra do Senhor e ser discípulo inclui muitas coisas dos quais não esperamos acontecer. O capítulo 10 de Mateus nos dá todas as orientações a respeito disso. E eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos. O capítulo 10 de Mateus nos mostra quando Jesus convidou os seus discípulos e os enviou. Importante lembrar que Jesus não convocou ninguém, não obrigou ninguém a segui-lo. Ele fez o convite e esse convite foi aceito prontamente. Nós vimos no capítulo 9 que Mateus, assim que recebeu o convite de Jesus, ele abandonou tudo o que estava fazendo e seguiu Jesus. Hoje o Senhor nos fala com mais detalhes sobre os seus discípulos. No capítulo 10, versículo 1, diz assim: E chamando os seus 12, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo o mal. Muitas pessoas planejam, quando eu me casar, quando eu me formar, quando eu tiver com os filhos criados, quando eu tiver aposentado, quando eu fazer teologia, eu vou seguir o Senhor. Muitos se acham totalmente incapazes. Outros se programam e querem se capacitar primeiro. Jesus aqui nos mostra que ele chama pessoas normais. Ele chama pescador, cobrador de impostos, médicos. Ele chama todas as pessoas que o aceitam prontamente. Quando Jesus nos chama, ele nos capacita. É ele quem prepara a obra que vamos realizar e também as ferramentas necessárias para essa grande obra. Quando o Senhor nos chama, ele nos capacita. Quando ele nos capacita, ele nos dá coisas que o mundo jamais poderá nos dar. Veja bem que aqui no versículo 1 está escrito: Deu-lhes o poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e curarem de toda enfermidade e de todo mal. O que Deus nos dá é infinitamente maior do que aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Portanto, se você tem esse grande sonho de um dia ser discípulo de Jesus, saiba que você não precisa se capacitar primeiro. Jesus jamais vai pedir para você fazer algo que não está ao seu alcance. Jamais ele vai colocar uma obra na tua mão que você não possa realizar. É ele quem te dá as ferramentas. É ele quem te dá as estratégias. O Senhor precisa apenas de um coração disposto a recebê-lo e a obedecê-lo. Em seguida, Jesus aqui no capítulo 10 nos dá todas as orientações de como vamos fazer para levar a tua palavra. Jesus aqui prepara os discípulos para as perseguições. Lembre-se que servir Jesus trará grandes perseguições. Seremos perseguidos dentro de casa, na escola, no trabalho, pelos nossos amigos. Seguir Jesus implica abandonar os velhos hábitos, implica abandonar velhos costumes, implica seguir uma nova vida. É uma nova rota por onde vamos ter que andar. Jesus aqui diz: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e nos açoitarão nas suas sinagogas. Desde os tempos de Jesus, os cristãos são perseguidos. Hoje não é diferente. Você hoje não pode ser preso, mas saiba que você vai ser caluniado, você vai ser criticado, você vai ser zombado, você vai ser chamado de nomes que você nunca imaginou. Mas
O Senhor nos adverte que seremos perseguidos, seremos entregues, seremos caluniados, mas por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, porque o mundo não suporta as coisas de Deus. E quando você se opõe ao mundo, quando você fica do lado de Deus, com certeza você estará contra o mundo. Jesus diz aqui ainda: eu não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Saiba que você vai perder muitos amigos. Você vai perder pessoas que hoje te admiram e dá tapinha nas suas costas. Você será criticado por eles. No versículo 37 ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo para você abandonar seus filhos, seus pais e a sua família. Não é isso, a família é o nosso maior bem, é o equilíbrio. Jesus está dizendo aqui o seguinte, que desfrutar do conforto e segurança que o mundo te dá não é a missão maior aqui nessa terra. A missão maior aqui na terra é pregar a palavra de Deus. Não existe nada mais confortável do que a presença da família, os filhos, os pais. Mas não é apenas para usufruir desse conforto que nós estamos aqui na terra. E Jesus ainda disse: quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Significa que se você não declarar o seu amor publicamente, o seu amor a Jesus Cristo publicamente, você não é digno dele. E ele ainda diz: quem vos recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E no final do capítulo 10, ele diz o seguinte: e qualquer que tiver dado, ainda que seja um copo de água fria a um dos meus pequeninos, em nome de discípulo vos digo que de modo algum receberá o vosso galardão. Jesus aqui está falando da forma como nós tratamos o nosso semelhante. Muitas vezes, como discípulos de Jesus, colocamos a mão na cabeça de alguém e oramos, mas não perguntamos se ele está precisando de uma ajuda. Nós não podemos viver apenas pela fé. A fé sem obras é morta. Portanto, sede um discípulo que se preocupa com os seus semelhantes. Não escolha aquilo que está estragado para dar para o seu irmão. Jesus nos adverte quanto à forma que tratamos os nossos semelhantes. Não adianta você pregar a palavra de Deus e não ter amor pelo seu irmão e não ajudar-lhe. Saiba que a ajuda que você der ao seu irmão de forma alguma vai lhe fazer falta. Mas o Senhor tem um galardão para todos aqueles que se disponibilizam a pregar a palavra de Deus e principalmente a ajudar o seu semelhante. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui